Muito bem, então a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a expectativa era que a sessão começasse às 9h30, ainda não começou, 15 itens nessa pauta aí da CCJ, e o primeiro item é justamente a polêmica PEC dos precatórios, que parcela o pagamento, então, das dívidas que já foram em relação do governo, reconhecidas pela justiça, não há mais, portanto, nenhuma alternativa de recurso. O governo precisa pagar essa dívida, virou um precatório que ele tem que pagar e a justiça já transitou em julgado, então, todas as esferas. E essa PEC também muda as regras do teto de gastos públicos, né? E é o governo que é o autor da proposta. E nós vamos trazer agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o Paulo Pousonoff para conversar conosco. Paulo, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Paulo, vamos começar com o Moro, que também está falando da PEC dos precatórios. Ontem, um evento político, ele sumiu, né, Paulo? E agora quer aparecer a todo custo aí como pré-candidato à presidência da República, Paulo. Marcelo, o Sérgio Moro está tentando aí se mostrar mais político do que juiz. Ele ficou muito conhecido, claro, todo mundo sabe, com a Operação Lava Jato, né? Foi o responsável pela prisão do Lula, tinha sempre aí a pauta da corrupção em mente, só falava disso. Corrupção para ele, sempre foi o maior problema do país. Agora, se lançando candidato, vai ter que meter a mão na massa, vai ter que falar de outras coisas, assuntos que não são muito fáceis, como a PEC dos precatórios. O que me chama a atenção, tanto aí agora nesse pequeno pronunciamento, quanto a PEC dos precatórios, quanto naquele pronunciamento que ele fez quando da filiação ao Podemos, é a opção por atacar o presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei se é uma estratégia aí para o Sérgio Moro das mais valorosas. Me parece que o inimigo, na verdade, o adversário de Sérgio Moro seria a esquerda, seria Lula, seria PSOL, seria todo mundo que tem Sérgio Moro como grande vilão aí, um homem que destruiu a democracia, que interferiu no processo eleitoral em 2018, essas balelas todas que a esquerda fala. E não o presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, ele acabou fazendo parte ali do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Mas a estratégia do Moro parece ser essa mesma, bater bastante no governo. Em relação à PEC dos precatórios e a expectativa hoje, né, como o presidente Rodrigo Pacheco tinha prometido, a CCJ vai então discutir essa questão lá na comissão. O que você avalia, Paulo? O governo enfrenta um grande desgaste aí, claro que também há uma grande desconfiança, porque você manter o auxílio apenas em 2022, parece que você está focado aí em questões meramente políticas. Claro que a causa é nobre, a fome não espera, né? Esse tem muito sido dito sobre isso, mas de qualquer forma há desconfiança de que o governo age desta forma, fura o teto de gastos para garantir aí recursos que ele vai destinar à população num ano de eleição. Marcelo, assim, o furo do teto de gastos realmente é uma lástima. Eu imagino ninguém, eu duvido que o ministro Paulo Guedes considere isso uma boa. Não é uma coisa boa para o país, mas é aquela coisa, entre o ideal e o possível há uma distância. E me parece que a equipe econômica, que é uma equipe econômica bastante preparada, tendo aí essa bomba, né, que caiu no seu colo, se saiu com essa alternativa, que é criar esse furo no teto de gastos e atrelando essa medida ao Auxílio Brasil, né? Muda tanto de nome que a gente até se confunde. Eu não vejo com bons olhos essa associação. Eu acho que é uma associação bastante sentimental, populista, eleitoreira. Mas, enfim, a gente está no Brasil, né? Então a gente também tem que entender que o governo, o presidente Jair Bolsonaro, querendo a reeleição, vai ter que vai apelar, porque isso é uma tradição até brasileira, esse tipo de recurso. Eu fico bastante curioso, né, de verem surgir agora alternativas. O senador Oriovisto ali, que é uma pessoa muito boa, eu acho bastante bem intencionado, fala em tornar o auxílio permanente, o que eu acho que é uma discussão muito mais ampla, e eu acho bastante perigoso a gente fazer
tomar esse tipo de decisão que vai afetar até futuras administrações, assim, no calor das horas, seria também uma forma, né, eleitoreira do legislativo de interferir nisso. Mas ele tem aí uma solução que é uma platitude, né? Não vamos furar o teto de gastos, vamos diminuir os gastos do governo. Ótimo, é a solução ideal. Mas, enfim, a gente corre contra o tempo também, o Congresso corre contra o tempo. Me parece que os políticos, quando se fala em cortar gastos públicos, eles sentem calafrios. Então, eu não vejo como prosperar essa ideia do senador Oreovisto. A questão do teto de gastos é simples, é o que tem para hoje. A solução não é a ideal, eu não gosto nada dela, imagino que tenha muita gente que não goste dela, mas no final das contas vão acabar votando a favor, porque é a solução que o governo tem para hoje.